Diferença no próximo sábado às 4 da tarde em São Januário. Os titulares, lembrando, trabalharam pela manhã no CT, jogadores que hoje seriam os titulares do Vasco. Aguardando ali a presença dos atletas que vão falar com a imprensa nesse final de jogo. Vasco perde uma invencibilidade de 11 partidas. Vamos ouvir o Caio Lopes. Mas no intervalo falou com vocês. No empate a gente leva para São Januário. Que confiança é essa? É o time completo? É o estádio em si? Que confiança é essa para o jogo da volta? A confiança que a gente tem no grupo, né? A gente vai ter ainda agora uma semana cheia. Dentro de casa a gente é muito forte, a gente sabe disso. E o resultado hoje, mais circunstância do jogo, né? A gente teve que se fechar mais no segundo tempo pela expulsão no primeiro tempo. Então agora dentro de casa a gente tem totais condições, a gente sabe disso, por isso que a confiança que ele tem na gente de reverter em casa. A dimensão do campo, você acha que teve alguma influência no resultado também? Não, acho que não. Fica um jogo muito mais pegado, né? A qualidade do campo e a dimensão também, fica um jogo muito mais de briga, que tira um pouco também o nosso estilo de jogo, que é mais de posse, de passe, que às vezes o campo prejudica um pouco, só que agora já passou, dentro de casa a gente vai reverter com certeza esse resultado. Obrigada, Caio. Mamute. Eu gostei da entrada do Caio Lopes no jogo. O Caio Lopes, né? Camisa número 16 do Vasco. Entrou ainda no primeiro tempo. Teve a oportunidade de participar de grande parte deste jogo. Vamos ver se alguém do Madureira vai falar. Pronto, vamos ouvir. Madureira não venceu o Vasco. Então, primeiro eu quero saber que importância pessoal tem o gol marcado hoje para você. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. A importância é muito grande, né? Esse gol para mim. Mas o mais importante foi ter ajudado a equipe, né? E agora não acabou, né? Tem mais um jogo. Agora é descansar, que domingo tem mais. Logo depois do gol, você sentiu, parecia o joelho esquerdo ali. Foi o joelho mesmo? Como é que você tá agora? Foi o joelho, foi só a pancada. Agora eu tô legal. Vai com tudo pro segundo? Vou com tudo pro segundo jogo, né? Obrigado. Tá aí, portanto, o Sampaio, autor do gol do Madureira. Quem está de volta aqui no Paper Vasco da Vasco TV, ele, Alex Calheiros, com a nossa rapaziada boa aí no estúdio, aqui em São Januário. Semana que vem a gente consegue aí uma vitória por 2 gols, jogando na Colina, hein, Calheiros? Fala, André. Pois é, não gostei, não vou fingir, não finjo, não gostei, mas tudo bem, ainda há mais um jogo e claro que a gente tem confiança, obviamente, que o Vasco pode reverter. E vai reverter. Donizete, vai reverter, tem que reverter, tem futebol para reverter. E é bom, claro que é. Mas desculpa vai ser que é o time não sei o quê, o time dos garotos e tal. Acho que a gente falava isso aqui, né? É importante botar a garotada para rodar o elenco, etc, etc. O time que vem atuando, que não é esse, né? Então, e tem totais condições de verdade, né, Donizete? Assim, pelo jogo, assim, pela forma que o Cabo está querendo colocar os garotos para rodar, para mostrar a experiência, um jogo desse é muito importante para um garoto jovem, porque ele sabe que é difícil, campo ruim, os jogadores do Madureira aqueles jogadores duros, tipo jogadores vamos dizer, libertadores, jogadores de pancada, então os moleques ficam espertos nesses jogos. Então, eu acho que nesse ponto foi muito bom, né? Jogando aqui em São Januário vai ser totalmente diferente, gramado maravilhoso, campo, né? Outra estrutura de campo, outro nível. Então, eu acredito que, para mim, assim, no modo de ver, eu não vejo o resultado. Foi negativo? Perdemos, sim, mas eu vejo que, pela experiência, foi excelente. Juninho, a gente estava até conversando aqui, e o Donizete, com muita propriedade, falando sobre isso, em relação aos jogadores do Madureira, tinha os zagueiros grandalhões e tal, o time fisicamente muito forte, grande, né? Muito forte e tal. E como bem disse o Donizete, claro que não foi bom. Lógico que ninguém está feliz, não tem como feliz. Não vamos passar pano, não vamos passar. Não, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Agora, a gente tem, além de ter a questão do outro jogo, tem um time que não é bem esse, né? A gente tem exatamente. O Cano, tem aí para entrar no time, o próprio Andrei, tem o time praticamente... Sim, praticamente, né? Foi o time todo modificado, né? Eu acho que o mínimo, na semana que vem o jogo, né? Eu acho que o mínimo tem que mesclar, tem que botar o Cano ali, tem que botar o Morato, que faz um contra-ataque bom, eu acho que tem que dar uma mesclada, ou vir com o time mesmo do Vasco pra gente
virar esse jogo aí e sair campeão da Taça, ir para final, né? Vai para final, campeão? Vai para final da Taça Rio. Taça Rio para sair campeão. Aliás, Juninho, eu tô recebendo aqui no ponto que estão dizendo aqui, que eu não sei se pode ser um outro Juninho, de repente tem um outro Juninho aqui dentro. Será? Que é pé frio, que é pé frio. É a Luana. Muito pé frio, um Juninho pé frio. Eu venho para São Januário há anos e já vi vitórias maravilhosas do Vasco aqui dentro. Mas não tô dando sorte aqui na Vasco TV, não, cara. A Luana disse que você viu, Vitor, poucas, mas viu. Vi mas muitas. Nós já estamos providenciando um meião bacana, aquele meião de lã. Sabe aquele meião de lã? Quentinho. Aquele zebrado bonito. Traz pra mim. Exatamente. Não foi culpa do Donizete que não foi no banheiro hoje, não, né? O Donizete, pois é. Toda vez que o Donizete é pra galera que tá acompanhando a gente aqui e não sabe dos bastidores, toda vez que o Donizete vai no banheiro, o Vasco mete um gol e naquele lance, o melhor lance do Vasco no segundo tempo, que quase saiu o gol, ele estava no banheiro, chegou no momento que a bola ia empurrar a bola era para segurar um pouco mais. Um pouquinho mais. Bebe na próxima vez, bebe um pouquinho mais de água. É que o meu amigo também ficou falando demais, o Tom precipitou. Precipitou. Comemorou gol antes, né? Não pode, comemorou gol antes. Assustou o zagueiro. Ô JP, mas semana que vem é outra história, mas o que o Donizete falou, e claro que é fato, um jogo que dá para ter uma noção do que o Vasco vai enfrentar pela frente. Acaba com essa coisa também da invencibilidade do Cabo. Repito, não, perder nunca é bom, nunca é bom. Pode jogar com menos 15, nunca é bom. Mas a gente tem que extrair fatores positivos numa derrota. Na verdade, nas derrotas é que a gente consegue perceber onde estão os erros, onde estão as falhas. A gente dá para dar uma analisada nesse sentido, né? Eu acho que o laboratório que o Marcelo Cabo está implementando, tudo bem, é maneiro, a invencibilidade era muito legal, mas acho que, voltando nessa história do laboratório, o Vasco está fazendo esse campeonato carioca para montar um time para a Série B, um time para o campeonato, para a Copa do Brasil. Então não adianta também colocar todos os jogadores sempre o mesmo. O Vasco, tudo bem, vai ganhar um time, mas tem que saber com quais opções ele pode contar ou não, até para ir ou não ao mercado, para saber quais posições estão carentes. Por exemplo, eu gostei do jogo do Riquelme hoje, achei que ele projetou bem na frente, gostei do jogo do Juninho, gostei muito, achei que ele deu uma outra dinâmica quando ele entrou no segundo tempo. Então acho que o Vasco hoje tem que tirar lições dessa derrota. É a primeira derrota com o Marcelo Cabo no comando, o Vasco precisa ver o que precisa melhorar e como vai fazer para vencer a possível retranca do Madureira semana que vem. Aqui em São Januário é outro jogo, serão 11 contra 11, e o Vasco vai ter que se orientar. Eu já ouvi, isso é uma frase nova sua, criou isso agora. Hoje foram 11 contra 10 a maior parte verdade, do tempo. Então, muito bem observado. Semana que vem o Vasco vai ter o seu time completo aí, então acho que vai conseguir fazer um bom jogo. No primeiro tempo, ficou um pouquinho devendo, teve a melhor oportunidade com o Léo Jabá. No segundo, o Vasco teve uma boa oportunidade ali com o Juninho, com o João Pedro, mas achei pouco. O Vasco precisa produzir mais e tenho certeza que o Marcelo Cabo vai corrigir isso ao longo da semana para o Vasco vencer o Madureira por 2 gols de diferença e classificar a final da Taça Rio. E há de se observar, Donizete, que ele falou, o Vasco perdeu um jogador, e claro que nós não vamos crucificar, até porque uma prata da casa é um jogador, um excelente jogador laranjina, mas o Vasco perdeu um jogador com 20 minutos. E a gente, embora a gente tenha conversado isso aqui no intervalo, falado que o jogador um corre pelo outro e tal, mas fisicamente, principalmente nesse momento da temporada, também o desgaste é muito grande e é difícil, né? O futebol de hoje, que tem muito dessa coisa do suor, do físico, é difícil. Com um jogador a menos é muito difícil, né, Donizete? Existe a superação, né? Você tem menos um jogador... Mas não faltou vontade no jogador. Exatamente, não faltou vontade. O que eu vi ali, assim, a minha forma de pensar, os jogadores, quando no caso assim, vamos colocar um Cano, os jogadores que já são mais rodados, mais experientes, o time adversário respeita. Porque sabe que a qualquer momento a bola vai sobrar para o cara ali, ele vai meter, vai fazer o gol. E os jogadores mais jovens, que eu observei esse jogo agora contra o Madureira cresceu mais, falou, são meninos, vamos para cima deles, vamos jogar, dane-se, o que vai acontecer. Então, é aquela bagagem que a gente fala, né? O jogador, quando tem bagagem, você vai jogar contra o Romário, você sabe que a qualquer momento o baixinho pode fazer um gol. Então, você tem que estar muito atento. Então, você não pode sair de qualquer jeito, você não pode lanchar. Mas, no geral, assim, como o JP falou, como o Juninho está falando, como nós estamos comentando aqui, eu acho que foi muito interessante o jogo para os garotos, pela rodagem, pela bagagem. Eu acho que a derrota, ninguém gosta de perder, ninguém quer perder, mas pelo Vasco, o tamanho do Vasco, eu acho que não tem nada a ver a derrota. Eu vejo assim,
pelos jogadores que hoje o Vasco está querendo formar, pelo homem, pela qualidade dos atletas, eu acho que é muito interessante também pegar um jogo duro, um Madureira certinho, um Madureira organizado, para quando a gente tiver outros jogos mais lá na frente, que não vai ser fácil, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, de qualquer forma, da segunda, o Campeonato da Copa do Brasil, para mim sempre são campeonatos muito difíceis. Então a gente tem que ter elencos mesmo, a gente tem que colocar essa galera para rodar. E agora, 15 de januário, entrando, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente, porque a qualidade dos jogadores é diferente. E o Madureira vai ter que respeitar, porque vai ter o Cano pela frente, vai ter o Andrei, o Andrei, exatamente. Ali, Marquinhos Gabriel, possivelmente. E pesa, porque os caras vão olhar e vão falar, pô, Morato. Exatamente, os caras mais rodados, mais malandros. Então, isso acontece. Né? Dupla de zaga, Léo Matos, o próprio Zeca. Agora, o JP, o Donizete falou a gente falou aqui de uma maneira, de forma em geral. Ali pelo lado direito, agora com um pouquinho mais de detalhe, eu acho que hoje o Caio Tenório sofreu ali pelo lado direito na marcação. Sofreu na marcação, principalmente no segundo tempo, quando o Madureira dobrou, né? O Madureira percebeu que pelo aquele lado direito o Vasco tinha uma certa fragilidade. O Vasco também perdeu o Rômulo no primeiro tempo, que ainda dava sustentação por ali. Então acho que o Caio Tenório sofreu quando o Madureira dobrou, até porque o Vasco jogando com um a menos, o Madureira se lançou o ataque, então tinham toda hora 2 ou 3 contra 1. Mas complementando rapidinho o que o Donizete falou, de perder, que perder nunca é bom, mas acho que se tinha um momento propício para o Vasco perder essa invencibilidade foi agora, porque é um momento que é um campeonato de menor valor comparado a Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa do Brasil. O próprio Campeonato Carioca. O próprio Campeonato né? Carioca, então acho que tira um pouco da pressão também daquela coisa, o Donizete pode até falar melhor, mas tira um pouco daquela pressão de estamos invicto, o time está invicto, invencibilidade é sempre legal, mas, né, Doni, dá uma pressãozinha também de não poder perder, né? Você fica com aquele negócio, pô, não vamos perder, não vamos coisa. O jogador tem isso. Uma vez eu passei por essa fase e todo mundo cobrando, pô, vocês não perdem, é muitos jogos, não sei o quê, e a gente, pô, agora mesmo a gente vai perder. Quando a gente perdeu, o time deslanchou mais ainda. Foi até na Copa até na Libertadores. A gente não estava perdendo, quer dizer, a gente não estava ganhando, né? Já foi o contrário. Aí a galera, voltou a ganhar. A gente fazendo aquela pressão, a gente, voltou a ganhar. Igual jogador, atacante, por exemplo. Centroavante, pô, o cara não faz gol há 6 jogos, 7 jogos, aí depois ele vai, faz um gol, passa a fazer. Isso faz uma pressão mesmo, Donizete, assim, essa coisa da invencibilidade, ou então de vários jogos sem ganhar, e do centroavante não estar fazendo gol, isso fica na cabeça do... Você passou por isso, eu acho, teve uma época que você não conseguia, a bola não estava entrando, a coisa não estava acontecendo, e aí... Você perde totalmente a confiança. Você fala, cara, a bola vai sobrar, eu vou chutar de qualquer jeito. Então você perde a confiança, você balança. É normal isso. Por isso que às vezes tem um pênaltizinho, quando o centroavante está meio assim, tem um pênalti, deixa ele bater para poder pegar moral de novo. Ao mesmo tempo, um zagueiro que está mal posicionado, encosta mais ali nele, ajuda o cara, porque o cara está inseguro. Essas coisas acontecem. Isso faz parte do futebol. Isso que é o gostoso. Faz parte da vida, né? E confiança demais atrapalha também, Doni? Não que atrapalhe, mas dá um excesso de vez em quando, você acha também? Você falou de confiança de menos, mas confiança demais também tira um pouco do foco? Desde o momento que o cara só quer jogar por ele, né? Se ele tem uma confiança em jogar para a equipe, jogar para o time, eu acho que vale a pena. Eu vejo muito exemplo aí de jogadores que quando pega a bola com confiança, vai para cima, tira um, tira outro, toca para o outro, toca para o companheiro. Isso faz parte de um grupo, né? A confiança ela é negativa como pode ser positiva, mas se joga para o time, ela passa a ser positiva, no caso. É isso. Vamos voltar lá para o André Marques, de lembrar o seguinte, a galera que está ligada aqui, a gente já está aqui novamente no YouTube, lógico, eu fico na bronca, não adianta, aqui não adianta que não tem como, a gente fica na bronca, eu sei que você, torcedor vascaíno, está claro, está na bronca porque o Vasco perdeu, mas é importante lembrar que semana que vem tem mais, e aí é uma outra história, e dentro desse objetivo agora, o objetivo em relação à competição é o quê? Vencer a Taça Rio. Então o Vasco precisa primeiro passar pelo Madureira, para depois chegar à final e vencer a Taça Rio, porque é aquilo que eu falei aqui logo no início. Se vale um brilho, esse brilho tem que vir para São Januário, isso é uma condição que é inegociável. Então, mas ainda tem um outro jogo. Agora, é claro que a gente também tem que entender como é que é esse processo, e esse processo é um processo em que hoje o Marcelo Cabo utilizou vários jogadores que não vinham usando, uma formação
diferente, montou ali o mesmo modelo de jogo, com outras peças e tal, e a coisa acabou desandando, principalmente porque a expulsão, de certa forma, claro, influenciou, embora a gente não pode colocar a culpa em cima de um jogador, né? Porque a coisa não funciona assim, ainda mais em se tratando do Laranjeira, que é uma prata aqui da casa. Vamos lá falar com o André. Antes de mais nada, agradecer aí a todos os vascaínos que estão aqui ligados no YouTube, todo mundo aqui, todos os vascaínos aqui, é de vascaíno para vascaíno, a Vasco TV, você assina aí o pay-per-view, a hashtag Carioca 2021 na Vasco TV, participa, tuita, agradecer, para mim hoje a grande vitória, a maior vitória, de verdade mesmo, de verdade, quem é vascaíno de verdade vai entender o que eu estou falando. Foi essa iniciativa espontânea do torcedor vascaíno com o Pix, né, o Vasco Pix. Isso aqui nos surpreendeu e surpreendeu positivamente, porque é a torcida do Vasco que é, de fato, o combustível desse clube. Eu não tenho a menor dúvida disso, que é o grande patrimônio do Vasco da Gama. Então vamos lá falar com o André novamente, que vem a coletiva aí. André e Garone, não foi legal, né? Não foi legal. O nosso Juninho aqui hoje não trouxe aquela meia bacana dele, aquela meia, né, dupla de lã, mas enfim, mas enfim, é aquela frase que o JP hoje criou uma aqui, 11 contra 11, eu vou criar outra agora nesse momento, que é um jogo de 180 minutos, ninguém nunca disse isso, mas é um jogo de 180 minutos, a verdade é essa, e a título de competição, o Vasco está na briga. Sem dúvida alguma, está na briga, isso aí não resta dúvida. É como você disse, a gente não gosta de ver o Vasco perder sob nenhuma hipótese, sob nenhuma condição, mas para um jogo com um time praticamente aí, com um jogador a menos a partida inteira, realmente fica mais complicado, né, Garone? Vou até aproveitar que está todo mundo criando aí uma frase nova, né? Vou completar aqui com só termina quando o juiz apita, né? Então, no próximo sábado, quando terminar. Realmente, pesou muito para o Vasco jogar com um a menos durante 70 minutos, né? Se a gente for levar em consideração aí os acréscimos e tal, vai jogar 70 minutos com um jogador a menos e passou a maior parte do tempo ali o Marcelo Cabo tentando tampar esse buraco que ficou com a saída do Laranjeira. Eu acho que pecou, né? Ali, ao meu ver, nas alterações, nessa ideia de botar o Jabá e o Figueiredo um pouco mais por dentro, acho que deu muito campo para o Madureira atacar pelo lado, acabou fazendo 1-0 ali. Se a gente olhar os números, no primeiro tempo o Madureira finalizou acho que uma vez só a gol, né? Subiu para 8 na segunda etapa. Então o Vasco, que já não vinha fazendo um primeiro tempo muito legal, depois que perde o Laranjeira e depois perde o Rômulo também, que vinha fazendo uma boa reestreia, né, com a camisa do Vasco, para a entrada do Caio Lopes, o Vasco fica muito desfigurado, ainda mais do que já estava em campo, o Madureira acaba dominando. Ô, Calheiros, é contigo aí para você encerrar com os nossos convidados aí. Daqui a pouquinho tem Marcelo Cabo para falar sobre essa derrota. Exatamente. Convidados não, André, porque aqui todo mundo é de casa, porque aqui é a casa do Vascaíno, né? A casa é nossa, André, nossa, sua, minha, do Garone, do JP, do outro JP, do Juninho, do Donizete, do Ramon, de todo mundo. Queria agradecer aqui, claro, todo mundo que está aqui, a Vasco TV aqui, mais uma brilhante transmissão, a equipe toda, Mário, toda a turma aqui, a galera da técnica aqui, que todo mundo é cracaço, muito cracaço. Agradecer a Luana, principalmente a nossa querida Luana, é verdade, a Luana aqui, que é a voz, é o anjo aqui, ó, no meu ouvido, aqui, entregando aqui os coleguinhas, aquela coisa toda. Agradecer a todos vocês, mais uma transmissão, mais uma brilhante transmissão da Vasco TV. É importante dizer uma coisa, uma lembrança que me veio, a primeira transmissão, o Mário vai lembrar disso, da Vasco TV, que eu estava, inclusive, Vasco e Madureira, e o Vasco venceu 1-0, gol do Cano, aqui em São Januário. Então, semana que vem é uma outra história, é um outro jogo, e é isso. Agradecer principalmente a vocês também, vascaínos, ligados aqui na Vasco TV. Se inscreve, tá na bronca, vai lá, dá like, dá dislike, xinga, pode o que você quiser, não tem problema nenhum, porque aqui é de vascaíno para você, vascaíno. Ô Pantera, obrigado,
Você Obrigado. ainda tem vaga ali, de repente. Você tá fininho, dá pra jogar ali no, sei lá, acho que dava, não dá não? Pelada agora, só pelada. Só exibição, né? Só futebol? exibição, peladinha. Com JP de centroavante. Eu sou treinador, quando tem evento aqui no Jogo da Colina, eu sou treinador. Esse garoto Invicto, JP, inclusive. invicto, o Juninho vai ser meu jogador do próximo entrar, jogo. Aquele garoto ali, o JP, joga no meu time. Mas ele é muito ruim. Eu coloco... Aí ele fica... Aí, Donizete, me coloca lá na frente que eu meto o gol. Vai, Pô, vai lá, achei que você dar fica à uma vontade. moralzinha. Achei que você dar uma moralzinha, nada, né? Não, Mas é o centroavante. não, mas aquele eu falei que ele é centroavante. ruim, eu não falei que ele era péssimo. Consegue ter piores, Tem inclusive. piores entendi. falei que ele é ruim. Às vezes quando ele toca a bolinha, faz a graça dele. Mas eu gosto desse menino. Eu já percebi. Juninho, obrigado, Juninho. Eu que agradeço, Sucessaço Alex. você, o cara, como eu já falei, já embalou muitos corações. O JP, então, tá ali, fez o menino chorar. Você tá aqui. feliz pra caramba? Botei ele pra dançar. Pois é, hoje a escola, a academia de dança. Por isso não deu certo. Eu só danço no pós-jogo. No pré, já percebemos que eu não posso dançar Não, no é pré-jogo. verdade. É Não proibido, pode, não pode. proibido. É verdade, Mas eu Juninho, agradeço, obrigado. a sua condução foi maravilhosa, obrigado pelo carinho. Um beijo mais uma vez pra Vanessa, que tá aí curtindo com os filhotinhos, toda a galera da Vasco TV, Vassalo, obrigado pelo carinho. E é isso, uma honra estar aqui do lado desses caras. Ramon mais cedo, estou muito feliz, toda vez que eu venho, sou muito bem recebido e fico muito feliz quando sou convidado. Será sempre que a casa é sua. JP, meu querido JP, o dono da academia de dança JP de Jesus. A coisa não Vou me funcionou. inscrever. Mas semana que vem tem mais, né? Obrigado, JP, aí. E desculpa, claro, a brincadeira, uma grande brincadeira. Você é um grande amigo, mais um grande amigo que o Vasco me deu. E a gente já se conhece há tanto tempo. E nunca pessoalmente, né? Sempre por esse mundo virtual. Tivemos o prazer hoje. Meu querido Alex Calheiros, deixar um abraço pra você, pro Juninho, te sou fã, Doni, já é de casa também, André Garoni. Forte abraço pra todo mundo. Galera tá assistindo a Vasco TV de novo. Se inscreve aqui embaixo, no botão de se inscrever, vai lá. Se inscreve pra ajudar a Vasco TV a chegar a 1 milhão. E semana que vem tem mais, Calheiros. Pra cima do Madureira, pro Vasco chegar na final da Taça Rio. Forte abraço. Tem mais. Obrigado, Vascaíno. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos gritar aqui, cano neles! A galera pede, cano neles! Obrigado, Vascaíno, aqui na Vasco TV, porque a Vasco TV é sua, a Vasco TV é nossa dos vascaínos, porque aqui é Vasco, é muito Vasco, é com você, André. Um abraço. Valeu, Alex Calheiros. Um abraço para você também, para o Pantera, para o Juninho, para o JP Escofano, para toda essa torcida Cruz Maltina que está acompanhando a gente aqui no Paper Vasco. Ficou para a semana que vem a classificação. Também não teria como ser hoje, já que são 2 jogos, mas de qualquer forma é um resultado que com o time titular, com a força máxima, é bem possível, né, Garoni? Sem dúvida. O Vasco tem 3 derrotas na temporada, as 3 com o time reserva, né? Claro que isso não é desculpa, não é isso, mas é complicado. E até acho que o Vasco, mesmo com o time reserva hoje, poderia ter conseguido um resultado melhor. O Madureira só passou a construir realmente alguma coisa no segundo tempo, quando o Vasco já estava com um jogador a menos, já passou ali os últimos 17, 18 minutos da primeira etapa com um a menos, e perdeu o Rômulo também ali para os 40 minutos, né? Então o Vasco já passou a mudar a sua forma de jogar. Então acho que o Vasco teve essa dificuldade na partida de hoje, e acho que tem tudo para reverter em São Januário, com o time titular, jogando no seu campo, que é um campo muito melhor, né? Você vê que todo mundo, durante a entrevista, comentou, né? Sobre o campo tá ruim, o campo ser um espaço mais curto, e dificulta realmente para um time como o Vasco, mesmo quando estava no 11 contra 11, o Vasco já tinha mudado a sua forma de jogar, já vinha tendo dificuldade, porque não conseguia tocar bola curta, né? E é a característica dessa equipe. Então o Vasco já teve que mudar um pouco a forma de atuar por conta do gramado. Aí depois com o gramado, com 1 a menos, perde o Rômulo, aí realmente ficou muito complicado para o time. É verdade. Técnico Marcelo Cabo já está presente para participar da entrevista coletiva. Me ouve bem aí, professor? Boa noite. Boa tarde, na verdade. Ainda boa tarde, Calheiros. Boa tarde a todos. Valeu, professor. Vamos então à entrevista coletiva, abrindo com o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, meu querido André. Saindo aqui do estádio Aniceto Moscoso. Marcelo, queria que você falasse para a gente, explicasse a opção de deixar seus principais jogadores de fora na partida de hoje, como é esse planejamento não só a Copa do Brasil, mas a Série B, que vai começar dentro de um mês. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos os ouvintes.
E a gente, quando terminou o jogo do Boa Vista e na reapresentação sentamos, fizemos um planejamento já elaborado que os primeiros jogos da Taça Rio jogaria o G2, né, a equipe B, e o segundo jogo jogaria a equipe A, o G1. Então isso é um planejamento que a gente tem que pensar num todo como uma temporada, né, e talvez seja a última oportunidade onde a gente possa abrir 1, 2 semanas para dar uma ênfase física, técnica e tática à equipe, que com certeza quando a gente retomar a Copa do Brasil e a Série B, a gente só vai, a priori, só jogar e recuperar os jogadores. Então eu precisava dar esse ajuste fino, esse polimento para a equipe, para a sequência. E também poder observar os jogadores prata da casa, né? Poder observar esses jogadores que hoje alguns foram muito bem e a gente acaba tirando umas conclusões e ganhando jogadores para a temporada. E a gente precisa dessa minutagem, já que o planejamento do Vasco é usar a base na medida do possível e a gente está fazendo isso numa competição como a Taça Rio, mas eu não acho nada desastroso, um placar de 1-0, jogando quase 60 minutos com 1 a menos e os critérios estranhos da arbitragem, 2 pesos, 2 medidas, e a gente acaba saindo daqui com um resultado que a gente tem toda a condição de reverter no próximo sábado. Agora Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu queria, Marcelo, por favor, que você detalhasse melhor as suas observações em relação a esse jogo. O que você tira de positivo individual e taticamente de um jogo que você passou, como você acabou de falar, mais de 40 minutos com um jogador a menos. A minha sensação é de que houve alguns jogadores que, por exemplo, o Juninho estava para trás da fila, entre aspas, entrou tomando conta do meio-campo. Queria que você falasse sobre essas circunstâncias, sobre essas observações que você vai levar daqui para frente. Obrigado. Taticamente foi uma situação, uma circunstância muito positiva, porque a gente vai viver uma circunstância disso ao longo da temporada, né? Então eu fui para o intervalo, eu mobilizei um sistema de 4-3-2, né? Tirando o Thiago e fazendo o Jabá e o Figueiredo jogar um pouco mais por dentro para ter um pouco mais de diálogo e profundidade, haja vista que são jogadores que sustentam bem a bola e tem muita velocidade. E a gente teria que abaixar um pouco as linhas, porque não daria para marcar pressão com -1, né? E funcionou bem. E no finalzinho eu voltei para o 4-4-1, né, pelo já cansaço, fadiga, você jogar 60 minutos com -1, eu tive que repaginar um pouquinho ali nos últimos 10 minutos. Individualmente, cara, tem 3 jogadores que foram muito bem no meu ver, que não vinha sendo aproveitado e não tiveram oportunidade. O Ulisses, muito seguro atrás, o Caio entrou muito bem de primeiro volante, sustentou, criou, fez ligações na equipe, e o Juninho, né, o Juninho entrou muito bem. A questão da sua colocação não tem final de fila no Vasco. Nós temos um elenco que a gente vem trabalhando e eles, para quando houver a oportunidade, eles estarem bem preparados. Foi o caso do Ulisses, enfatizando hoje, o Caio e o Juninho, que se houveram muito bem na partida. E mais uma vez o João Pedro entrou bem, toda a equipe foi bem, né? Na medida que você joga 60 minutos com -1, tivemos que mudar um pouquinho a característica da nossa equipe pelo gramado, a gente não conseguia fazer um jogo de toque de bola apoiado, tivemos que fazer um jogo de segunda bola, um jogo um pouquinho mais de profundidade para que a gente pudesse chegar um pouco mais no terço final. Então, assim, mudamos um pouco a característica pela circunstância do gramado. Agora Lucas Pedrosa, da Band. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, galera da Vasco TV. Um abraço para todo mundo. Marcelo, a gente sabe que você vem fazendo a avaliação do elenco desde que entrou no Vasco da Gama. E, é claro, jogo é jogo, treino é treino, isso aí todo mundo sabe. Eu queria saber, Marcelo, se você hoje, com a partida que o Vasco fez hoje, com a derrota, a sua primeira na frente do comando aí do Vasco da Gama, há alguma avaliação de que você detectou e disse, cara, nessa posição aqui a gente vai precisar se reforçar, ou ainda há uma outra avaliação desse elenco a se fazer? Um abraço. A gente só vai avaliar os jovens jogadores colocando para jogar, né? Dando continuidade a essa oportunidade que a Taça Rio me traz. Cara,
o que poderia mudar, talvez, se eu tivesse com a equipe principal hoje, perdendo um jogador no primeiro tempo, eu poderia sair também perdendo de 1-0. E eu fiquei muito satisfeito com a entrega dos jogadores, com a entrega tática deles, né? Eles competiram a todo momento com -1, e no final do jogo ali a gente teve 2 chances de empatar o jogo. Então, assim, a gente internamente estamos analisando a possibilidade de chegar pontualmente a alguns reforços, mas eu preciso potencializar esses jogadores, eu preciso continuar. Eles têm me dado um retorno em treinamento, e hoje eles me deram um retorno no jogo muito bom, né? Nós temos jogadores com 18 anos, 17 anos, 19 anos no campo, e apostar. A gente precisa ter convicção no nosso planejamento e ter convicção nesses jovens jogadores do Vasco. Então é isso que eu peço, confiança nos meninos, porque hoje eles representaram muito bem o Vasco aqui, com uma entrega muito grande honrando a camisa do Vasco. Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, André. Boa tarde, técnico Marcelo Cabo. Eu queria que você falasse sobre o Rômulo. Pelo tempo que ele teve em campo, ele fez 3 cortes na área do Vasco em jogadas aéreas, e lá na frente teve uma oportunidade de fazer um gol. Esse jogador também vai ser importante. Eu queria que você falasse sobre isso. Já conversou com os médicos do Vasco em relação à situação dele física? Emerson, a gente fez uma reunião essa semana para analisar o aproveitamento do Rômulo. O Rômulo estava pautado para jogar 45 minutos. E aí era a minha opção de iniciar com ele ou eu entrar com ele durante o jogo. Como eu conheço bem aqui e sabia que ficaria um jogo de muita bola aérea, muita segunda bola, e o Rômulo tem como um dos seus pontos fortes a bola aérea, eu optei em começar com ele, utilizá-lo no primeiro tempo, tá? E no intervalo ele iria sair, que estava planejado para ele 45 minutos, como para outros jogadores que nós usamos assim, né? No final do jogo ali ele sentiu a perna pesar um pouco, então ele é um jogador muito experiente, pediu para sair 5 minutos antes, da onde ele sairia normalmente no intervalo. Mas o primeiro exame do vestiário não é nada. Eu conversei pessoalmente com o Rômulo, ele falou que não chegou a fisgar, não chegou nada. Ele vem de um trabalho muito bem feito pela preparação física, e o planejamento era os 45 minutos para ele que ele pudesse já ganhar ritmo conjunto, e é o que vocês viram no tempo que ele estava em campo. Um jogador muito experiente, que organiza muito a saída de bola, nós ganhamos muito na bola aérea dele. Haja visto que hoje o Vasco, com -1, não tomamos gol de bola parada, né? Eu reputo que o gol do Madureira foi uma bola que o jogador do Madureira puxou para a área de costa, e eles tiveram a felicidade de cair no segundo pau num jogador, como poderia ter caído na cabeça do Tenório. Então, assim, o Rômulo se ouve muito bem, tranquilizar a torcida do Vasco, já foi feita uma primeira avaliação dele, então não é nada demais. Ele só antecipou sua saída em 5 minutos, que ele sairia no intervalo. Agora Marcelo Baltar, do Globoesporte.com. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cabo, tudo bem? Cabo, eu queria saber, você falou que o planejamento dos primeiros jogos da Taça Rio é com o time G2 que você chamou, ou já no próximo jogo você imagina usar o time principal em São Januário? E, se possível, se você poderia fazer uma avaliação sobre o Riquelme, né, que é um garoto que gera muita expectativa, que já foi citado aí, que vocês querem observá-lo, e como você acha que ele foi no jogo hoje? A gente já tinha feito um planejamento que na Taça Rio iríamos usar o G1 no primeiro jogo, o G2 no primeiro jogo e o G1 no segundo jogo. A gente precisa ter convicção no nosso planejamento, né? Aí, depois do jogo do Madureira de volta, a gente chegando à final, é o que a gente trabalha para chegar à final, aí a gente na reapresentação vamos fazer uma nova avaliação. Mas para esse primeiro momento a gente já estava planejado jogar com o G2 no primeiro jogo e um G1 no segundo jogo. A gente precisa pensar em toda uma temporada. A gente não teve uma pré-temporada plausível, né? Eu apresentei na segunda e joguei no sábado, e na quarta-feira seguinte eu já estava jogando Copa do Brasil. Então a gente precisava ter esse tempo para que a gente pudesse dar esse polimento final na equipe. Cara, seria até assim, eu não sei nem qual o termo que eu vou usar, a gente fazer uma avaliação do Riquelme nesse momento. Um jogador com 18 anos, que com 30 minutos do primeiro tempo, a gente perde um jogador, joga com -1, num campo ainda que não oferece, né, muito, que é um jogador muito técnico, mas na minha avaliação, cara, ele se ouve muito bem, ele marcou muito bem, ele teve saída para organizar a equipe, mas se você joga 60 minutos com -1,
um jogador de 18 anos, a gente não pode fazer uma avaliação conclusiva nesse momento do Riquelme. O que eu fiquei feliz foi o que ele apresentou no jogo hoje, foi um jogador que competiu, foi valente na possibilidade, no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, ele se ouve muito bem no último terço, finalizou no gol, mas aí depois a circunstância do jogo fez ele perder um pouquinho a característica aguda dele, pelo fato da gente estar com -1. Ele teve que cumprir até uma função defensiva muito maior. Mas uma avaliação nesse momento do Riquelme, da continuidade dele como titular ou não, ou fazer parte do elenco, ela é muito prematura. É um jogador ainda em formação, um jogador que está em evolução, tem me agradado no dia a dia, e a torcida do Vasco pode criar uma expectativa positiva nesse jogador, porque ele vai nos trazer muita alegria ainda no decorrer do nosso trabalho. E para a gente fechar a entrevista coletiva, Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa tarde, Rodrigo. Um forte abraço, muito boa tarde, André Marques, boa tarde, professor Marcelo Cabo. São duas colocações na realidade. A primeira em relação à torcida do Vasco, imediatamente após a partida nas redes sociais, se manifestou da seguinte forma: não tem problema, no próximo jogo a gente tem o Cano. Eu queria que você falasse sobre uma canodependência, coisa que esse ano não tem acontecido, ao contrário do ano passado, onde praticamente o Cano marcava todos os gols do Vasco. Esse ano o time tem mostrado outros jogadores fazendo gols. E a outra colocação, em relação à expulsão de um jovem jogador, que, é claro, não pode ser crucificado, mas você pretende conversar em particular com ele para que esse erro não se repita? Um abraço. Um abraço. O Vasco, nós temos talvez um dos melhores atacantes do Brasil, com certeza. E a gente já demonstrou isso no nosso trabalho, nos nossos jogos, que a gente não depende só do Cano para fazer os gols. O Cano é o nosso atacante, o nosso artilheiro, a gente confia muito nele. Mas no próximo sábado volta todos aqueles jogadores que não participaram hoje, junto com o Cano. Então, com certeza, a gente se fortalece muito. Eu conversei pessoalmente com o Laranjeiras, eu quero colocar aqui o Laranjeira, na minha opinião, ele não foi justa a expulsão dele, porque ele, quando foi chutar a bola, ele não olhou o cara vindo atrás. Então ele foi chutar a bola, o rapaz botou a cabeça, acabou atingindo a bola e a cabeça do adversário. Tudo bem. No momento seguinte, o camisa 10 do Madureira teve o mesmo gesto. Ele chutou a bola, bateu na cabeça do nosso jogador, e não tomou cartão amarelo. Então, a minha avaliação, a expulsão do Laranjeira foi injusta, porque foram critérios diferentes, com o Laranjeira e com o 10 do Madureira. E antes do Laranjeira expulso, o zagueiro central estava com o cartão amarelo, fez uma falta muito mais gritante do que a do Laranjeira e não recebeu o segundo amarelo. Então, a minha contestação é pelo critério do árbitro hoje. Ele usou 2 pesos, 2 medidas, um peso com o Vasco e um peso diferente com o Madureira, aonde combinou. É um jovem jogador, falei para ele no vestiário, ele não tem que carregar esse peso, essa culpa, porque outras circunstâncias vão acontecer na carreira dele e sirva-se como aprendizado para ele, mas eu não entendo que ele teve culpa na expulsão. Eu acho que o critério do árbitro foi desigual entre o Vasco e o Madureira. Professor Marcelo Cabo, para fechar mesmo, a última pergunta é do Thiago Tostes, do Arena FC. Ele mandou aqui por escrito. Essa derrota, até que ponto ela pode ou não tirar a confiança do grupo? Pelo contrário. A gente uma hora ia perder. A gente estava com 11 jogos de invencibilidade e ninguém é invicto eternamente. Né? O que me trouxe hoje foi muita confiança nesses jovens jogadores que hoje honraram a camisa do Vasco. Jogaram 60 minutos com -1 e tiveram competitividade a todo momento. No final do jogo tivemos a chance de empatar o jogo. Então eu saio daqui com muito mais coisa positiva do que negativa. E a nossa confiança, a nossa convicção é muito grande no nosso planejamento. Vamos trabalhar para que a gente possa reverter esse quadro sábado em São Januário. Valeu, professor. Bom resto de fim de semana e um abraço. Um abraço, Calheiros, um abraço a toda a torcida do Vasco. Valeu, professor Marcelo Cabo. Fechando, portanto, a entrevista coletiva. Depois desse Madureira 1, Vasco 0, gol marcado pelo Sampaio. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem tem o jogo de volta Vasco e Madureira em São Januário, 4 da tarde. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não foi o resultado que a gente queria, mas a vida segue. Sábado que vem tem mais. Aquele abraço. Pra quem acredita.
Eu tenho história, não sou derivado. Meu estádio, torcedor que construiu. Lutei contra o racismo, sou querido em todo o Brasil.